Em Marcos você encontra o servo profetizado, o servo preparado, o servo exemplar. Você vai ver isso no Evangelho de Marcos. Esse servo que ele descreve, que é o servo sofredor, que é o servo trabalhador, o servo paciente, que é Jesus, ele foi profetizado, ele foi preparado, ele foi exemplar. E este servo ensinou a palavra, este servo operou milagres e este servo perdoou pecados. Agora eu preciso que você preste muita atenção no comentário que eu vou fazer sobre Marcos, o Evangelho do servo. Primeiro, eu quero dizer a você que o Evangelho de Marcos apresenta um servo que foi profetizado. Com isso eu estou querendo dizer que apesar de ele apresentar Jesus como servo, isto não é uma particularidade só do Evangelho de Marcos. Pelo contrário, já no Antigo Testamento haviam profecias claras sobre este tema. E isto é importante porque revela a coerência e a coesão do Evangelho de Marcos com toda a Escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela tem uma coesão, uma coerência. É importante também porque reafirma a divindade e a proeminência de Cristo. Então, você vai encontrar, por exemplo, nos 150 salmos da Bíblia, 21 deles são messiânicos. E tem alguns salmos que apresentam Cristo como servo sofredor, que são referência a Cristo. Por exemplo, o Salmo 40, do versículo 6 ao 10, nós vemos a obediência do servo do Senhor. E o versículo 8 do Salmo 40 diz assim: deleito-me em fazer a sua vontade. É um salmo messiânico. Nós temos o Salmo 22, que é um salmo de Davi, mas é um salmo messiânico. É o salmo do servo que sofre. Todo o processo do Calvário está relatado no Salmo 22. O versículo 18 fala até das vestes que seriam repartidas, e isto cumpre-se em Marcos capítulo 15, versículo 24. O que dizer das profecias do profeta Isaías, que profetiza sobre o servo sofredor, é quem mais profetizou sobre o Messias. E logo no segundo versículo do Evangelho de Marcos, eles citam a profecia de Isaías para apresentar o testemunho de João Batista sobre Jesus. Quando ele diz, como está escrito no profeta Isaías, ele está mencionando Isaías 40, versículo 3. Esse servo, ele também foi preparado, e Marcos mostra isso. E isso é importante para nós aqui nessa aula, por quê? Porque nós precisamos entender que qualquer área da vida, a preparação é primordial. Tem gente que acha que a obra de Deus é de qualquer jeito. Não, irmão. Até o servo sofredor, o Messias, o Jesus Cristo, o Cristo de Deus, foi preparado. Isto fica evidente no Evangelho de Marcos, quando ele destaca a vida de Jesus no capítulo 1, do versículo 7 ao 13. E aí você vai ver que ele foi preparado primeiro no tempo do anonimato. Mesmo sendo Pai da eternidade, ele submeteu-se ao tempo para servir aos propósitos eternos. E Marcos é o único evangelho que menciona Jesus como carpinteiro. Mateus menciona ele como filho de carpinteiro, mas Marcos, capítulo 6, versículo 3, menciona Jesus como carpinteiro. Isto indica que durante o tempo da sua obscuridade, Jesus esteve em contato com as labutas cotidianas. Jesus trabalhava como qualquer outro ser humano. Por isso que Isaías, quando descreve no capítulo 53, o Messias prometido, o servo sofredor, ele diz que esse servo era alguém experimentado no trabalho. O batismo de João faz parte da preparação do servo sofredor, do servo humilde, do servo trabalhador. E o batismo de João era para arrependimento e remissão de pecado. Quando ele viu Jesus, João, que era o batizador, declarou: eu é que devo me submeter a ti e tu vens a mim? E aí Jesus disse: eu quero que você me batize para cumprir toda a justiça. Então olha como ele foi um servo obediente e exemplar.
mesmo sendo o santo Filho de Deus, ele foi batizado para cumprir toda a justiça. Essa ordenança sobre o batismo, se Jesus não tivesse se batizado, ela iria ser questionada por muita gente. Hoje eu estou explicando para você por que Jesus foi batizado. Porque tem gente que não sabe, fica se perguntando, mas se ele não é Deus, ele não é o Filho de Deus, por que ele precisou ser batizado? O batismo não é para arrependimento de pecado. Ele disse, importa cumprir toda a justiça. Se Jesus não tivesse sido batizado, muita gente ia questionar. Mas eu não preciso batizar porque ele não batizou. Então, Jesus se coloca como exemplo e padrão da justiça para todos os servos. Ele decidiu voluntariamente ser batizado, como quem está dizendo, decida você também voluntariamente ser batizado. Este servo foi preparado também pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. O Espírito Santo o conduziu no deserto. Tudo que eu estou falando aqui está no Evangelho de Marcos. Quando você ler, você vai ver. Capítulo 1, versículo 12, o Espírito conduz ele ao deserto. Capítulo 1, versículo 10, é quando o Espírito desce sobre ele. E ele continuou no poder do Espírito Santo realizando a sua obra. Ele também foi preparado através de uma vida de oração. Marcos 1,35 está escrito, e levantando pela manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu para um lugar deserto e ali orava. A frase ali orava está em um tempo verbal e indica ação contínua. Ou seja, Jesus orava continuamente. A vida de oração de Jesus era planejada, privada e prolongada. Qual é a lição, pastor, que nós aprendemos aqui? Para chegarmos onde queremos chegar, precisamos ter um tempo de preparação. A preparação começou quando você desceu as águas batismais, mas não parou ali não. Você precisa buscar intimidade com o Espírito Santo, viver vida de oração, e a vida de oração do crente precisa ser planejada, privada e prolongada. Esse servo sofredor também foi exemplar. Ele é um exemplo de determinação, porque mesmo sabendo todo o sofrimento que lhe seria sobreposto, ele não desistiu. Ele permaneceu firme e confiante na sua missão. E você vai encontrar em Marcos 9:31, Marcos 10:33 e 34, Jesus deixando claro que ele sabia da sua missão, sabia que seria morto, mas ele não desistiu, ele foi determinado. Quando o Pedro, que era um dos mais próximos, tentou dissuadi-lo para não ir à cruz, Jesus repreendeu ele imediatamente. Marcos 8:31 e 33. E eu quero lembrar a você que a palavra determinação, ela vem do latim determinare. Tem o sentido de colocar limites em. Sempre que Jesus falava sobre o seu sofrimento, ele citava também a ressurreição. Por quê? Ele estava deixando claro que na sua determinação ele venceria a morte. Ele estava deixando claro que o servo determinado sabia que o sepulcro não era o seu limite. Na verdade, a morte é que foi limitada por ele, porque com a ressurreição ele venceu a até então implacável morte. A morte só foi implacável até Jesus. Ela quis colocar limite em Jesus, mas Jesus disse, eu que vou colocar limite em você. Porque o servo sofredor, ele é tão determinado que nem a morte era limite para ele. O que a gente aprende com isso? Sejamos determinados, sejamos determinados. Exemplo de fidelidade também. O servo sofredor, ele foi exemplar na questão da fidelidade. E isto evidencia-se na sua oração do Getsêmani. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. Ele também foi um exemplo de humildade. A história de Cristo está patente em todo o Evangelho de Marcos. Ele começou seu ministério pregando o evangelho na Galileia. E a Galileia era o lugar mais desprezado pela autarquia religiosa. E os seus primeiros discípulos foram simples pescadores. Os leprosos que ninguém tocava, ele estendia a mão. Os escribas e fariseus irritavam-se porque Jesus não tinha dificuldade de se assentar
jantar com publicanos e pecadores. Até na casa deles, Jesus entrava, enfrentou uma tempestade terrível para do outro lado, Marcos 4,35, libertar um homem endemoniado. E em cumprimento da profecia de Zacarias, ele entrou em Jerusalém, não foi montado numa carruagem de rei, foi num jumentinho. Ou seja, ele deu um exemplo de humildade. Que sejamos exemplo de humildade também. Que sejamos simples, como Jesus foi simples. Este mesmo servo, ele ensinou a palavra com autoridade, ele ensinou a palavra com sabedoria, ele ensinou a palavra por parábolas. Mas ele não somente ensinou a palavra, ele operou milagres, ele expulsou demônios, ele tinha poder sobre as leis físicas da natureza, deu ordens ao vento e ao mar. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos, ensinou a palavra, operou milagres e também perdoou pecados.